Gente, durante a sessão da Câmara de ontem, a Câmara de Vereadores, uma polêmica situação, ela gerou uma discussão entre os representantes no Legislativo Municipal. A controvérsia surgiu devido ao suposto descumprimento do regimento interno por parte do presidente da Câmara dos Vereadores, o Fábio Santos, no tratamento de um pedido de explicações pessoais feito pelo vereador Irineu Cruz. Foi isso, vereador Irineu Cruz, uma satisfação recebê-lo aqui. Primeira vez que eu lhe conheço pessoalmente, seja muito bem-vindo. Nosso microfone à sua disposição. Muito bom dia, muito obrigado pelo espaço, obrigado por estarmos aqui, agradecemos a Deus e a toda essa equipe que é muito competente no seu trabalho. Bom dia, queridos ouvintes de Paranaguá. Foi mais ou menos por aí, né? Nós tivemos uma parte ali em que nos explicamos com relação a uma fala nossa e logo após a explicação, outro vereador entrou para falar novamente no assunto, citando, né, aquilo que eu tinha falado. Então, pedi ao presidente, né, explicações pessoais, que está no artigo 152 e 153 do regimento interno. E a palavra não me foi concedida porque o meu nome não foi citado. Porém, em outras situações em que o próprio líder do governo, o nome dele não foi citado, mas como foi citado o líder do governo, ele recebeu a palavra e falou livremente, explicou pessoalmente. Então, foi uma atitude antidemocrática, uma quebra de regimento, e aí gerou essa polêmica, mas tudo dentro da casa ali para se resolver. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo, fácil de resolver, né? Agora, vereador Irineu Cruz, daqui a pouco a gente volta nessa questão aí, se bem que, né, o senhor não deve saber, mas eu fui por mais de 10 anos, eu fui chefe de comunicação da Câmara, né? Eu passei por 4, 5 presidentes lá, então a gente sabe como é que funciona. Agora, é uma decisão, sem tomar partido, né? Muito menos, não tenho procuração de ninguém, mas é uma decisão que cabe à presidência da Câmara. Se o vereador não tiver satisfeito, ele tem os canais para reclamar, até na Justiça Estadual, né, vereador? Tem sim. Ele pode procurar, né, ali atitudes administrativas para que ele consiga, né, chegar democraticamente no espaço que ele pretende ter, né? E isso é normal de acontecer numa casa de leis, né? Se a gente olhar aí, a nível de Brasília, as discussões são acaloradas o tempo todo, bem mais, né? Bem mais até do que Paranaguá. Mas aqui em Paranaguá, a grande questão é nós conseguirmos a imparcialidade. Se o pau que der no Chico, der no Francisco, vai estar tudo certo, entendeu? Vai estar tudo ok. A gente sempre fala que os poderes, né, o legislativo e o executivo, eles têm que ser harmônicos, mas têm que ser independentes, né? Não pode haver uma dependência de um para outro, né? Porque senão o vereador acaba não cumprindo seu papel principal, né, vereador? Sim, a nossa casa hoje, ela não trabalha com essa independência. A harmonia está 10, mas a independência está 1,5 ou quase 0, porque a casa, a gente fica parecendo para a população parnanguara que não tem autonomia para legislar, né? E o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário são independentes, são harmônicos, mas são independentes. Agora, a gente sempre comenta, né? De repente o pessoal diz assim, pô, mas a Câmara só diz amém. O problema é que o plenário, ele é soberano, decisão da maioria, decisão. Se está certo ou não, a gente não sabe, né, vereador Irineu Cruz? Mas é complicado, né? Para quem as ideias são diferentes, os posicionamentos são diferentes, né? Agora, por falar em desenvolvimento de trabalhos, eu comentava, nós conversamos agora há pouco, que a Câmara ela está fazendo uma avaliação prévia de uma discussão do futuro orçamento para 2024. E é um orçamento, hoje nós poderíamos falar, o orçamento da Prefeitura de Paranaguá, um orçamento bilionário, né, vereador Irineu? Isso é muito grande, né? Então, até isso é o motivo de gerar toda essa polêmica, toda essa discussão, porque o plano de diretrizes orçamentárias, ele faz parte da lei de responsabilidade fiscal. Ele é feito para quê? É uma prévia daquilo que se pretende orçar na LOA, né? Na Lei Orçamentária Anual, é uma prévia do que se pretende orçar para o ano 2024. E o nosso plano está muito bem assim, financeiramente, muito alto, 1,1 bilhão. Por exemplo, do ano passado, da cidade de Ponta Grossa, foi
1,2 bilhão. Quer dizer que o orçamento para o ano que vem está previsto em 1 bilhão e 100 milhões de reais. Isso, é por aí. Então, Nossa Senhora. Só que a gente olha no plano de diretrizes, você vê basicamente, como disse o vereador Adalberto, né? Um grande abraço para ele, que é um excelente legislador, vereador Edilson também, vereador Thiago Kutz. É um copia e cola dos planos passados. Vem sempre a mesma coisa. E quando você olha no plano, esse foi o motivo da discussão. Nós temos uma grande quantidade de dinheiro separada para pagar cargos comissionados e encargos ali de pessoal para planejar, para supervisionar, para olhar, e temos muito pouco dinheiro para executar. Investimentos. Então, o funcionário público de carreira vai ter que ter suas horas extras cortadas agora. Por quê? Porque o limite fiscal está estourado na nossa cidade. Vou explicar para vocês bem rapidamente o que é limite fiscal. A cidade tem uma saúde financeira ótima. A gente arrecada bem, a cidade tem uma grande arrecadação e não está sofrendo com a arrecadação. Porém, a cidade está estourada fiscalmente. Por quê? Porque existe um limite fiscal para você gastar com folha de pagamento. É um limite prudencial que a gente chama. É um limite que a gente chama de prudencial, né? Ele é um limite fiscal que tem o quê? Até 51%, 51,3% do orçamento você pode pagar pessoal, né? É um limite prudencial. 48,60% já entra ali no amarelo, no laranja. Já é um limite que a gente chama limite de alerta. Agora, o limite legal é de 54%. Não pode passar disso para pagar pessoal. E a nossa cidade está com 56,67%. Quer dizer, 2,67 pontos percentuais acima do limite legal. Então, o executivo precisa recuperar isso. E ele tem esse tempo de 8 meses para recuperar. Então, o que ele faz? Ele prejudica o funcionário público de carreira. Tem que apertar o cinto de algum lugar. Ele aperta o cinto, aí ele corta as horas extras dos funcionários, aí ele deixa de pagar a elevação do piso salarial dos professores, aí ele congela a database dos funcionários públicos e fica todo mundo no prejuízo. Mas eu não vi ele exonerando cargos comissionados daqueles que são obsoletos. Eu não estou dizendo que não é necessário cargo comissionado, mas tem cargos comissionados na nossa cidade num nível muito exorbitante. Vamos falar de secretarias. São Paulo tem 11 milhões de habitantes e tem 24 secretarias. Paranaguá tem 152, 156 mil habitantes e tem 25 secretarias. É muita gente para não fazer nada. O senhor, vereador Irineu, nós comentávamos agora há pouco, a nosso ver, uma grande notícia que é a inclusão definitiva de Paranaguá na rota de navios de passageiros, de cruzeiros. E, inclusive, nós debatimos aqui, porque as pessoas têm opiniões contrárias, lá na Câmara acontece isso também. Nós conversamos agora há pouco, colocamos em discussão uma opinião de um ouvinte, de um internauta, porque eu falei aqui que o Paranaguá tem que parar com essa síndrome de vira-lata, né, de falar mal da sua cidade. O Paranaguá tem que ir na Câmara, cobrar do seu vereador, tem que bater panela e ir para frente da prefeitura, queremos isso e aquilo. Mas não precisa estar nas redes sociais esculachando a cidade quando a gente tem tudo para dar certo na área turística, né, vereador? Tem tudo, né? A gente não fala mal da nossa cidade, né? E como a gente gosta de uma notícia dessa. Viramos uma rota turística da MSC Cruzeiros, né? Vamos ter aqui vários e vários navios de passageiros na nossa cidade. Muito bom. Temos que preparar a cidade para isso. Temos que, o executivo, o legislativo tem que trabalhar para quê? Para que nós disponibilizemos um curso, por exemplo, de línguas, para que a gente consiga falar o inglês, o Paranaguá consiga falar um inglês fluente, preparar a cidade, gastronomia, restaurantes, pontos turísticos, para que a MSC Cruzeiros olhe para nós e fale, isso aqui ficou definitivo, é um ponto que a gente sempre vai estar. Porque empresa é empresa, eles vêm para cá, se eles observarem que não dá lucro, eles vão parar. Nós que temos que preparar, mas jamais denegrir a imagem da nossa cidade. Nós falávamos que em qualquer lugar do mundo, o senhor já deve ter viajado por aí, quando você vai como turista, o receptivo da cidade, ele te leva
para onde ele quer, onde você vai gostar. Ninguém vai levar aqui para feira invasada, né? Pelo amor de Deus. É isso que a população fica pensando. Os malabaristas no semáforo. É claro que não vai ser isso, né? Sim. Pelo menos se for feito um trabalho profissional, e a gente acredita, vereador Irineu Cruz, que está sendo pelo menos, porque nós temos de tudo para dar certo aqui, né? Temos tudo para dar certo. Grande potencial que nós temos aqui, que infelizmente, né, representantes da Ilha do Mel ouviram da Secretaria de Cultura e Turismo que a Ilha do Mel só dá prejuízo. Mas o que é Ilha do Mel? Se nós trabalharmos, é uma rota turística internacional. A gente pode trabalhar muito bem isso, a gente pode trabalhar muito bem nossos passeios de barco pelo nosso lindo litoral, né? E confirmar aí uma rota turística, consolidar uma rota turística para que haja interesse de retorno. Vereador Irineu Cruz é o nosso convidado de hoje. Nós estamos conversando sobre vários assuntos. Começou com aquele bate-boca lá na Câmara, mas é uma coisa normal, né? A gente que trabalhou lá sabe que Câmara que não bate boca não produz nada também, cá para nós, porque as opiniões são controversas, são contraditórias, né? E se algum vereador acha que está ruim o negócio, tem a comissão de ordem da casa, tem o Ministério Público, tem a Justiça para achar se uma decisão do presidente hoje, Fábio Santos, está certa ou não. Vereador Irineu, no primeiro mandato, no primeiro ano de mandato, o vereador ele trabalha com o orçamento do ano anterior, ou seja, ele só pode reivindicar alguma coisa, mas no segundo ano ele já tem a possibilidade de incluir os seus projetos, as suas ideias no orçamento. Como é que o senhor está vendo? Já há essa discussão? Bueno, já que o senhor falou, não se está vendo, é muito difícil incluir um projeto de um vereador, indicar de onde vai sair esse dinheiro, de onde tirar daqui para ali. O senhor já tem algum projeto, algo que pretenda levar a grande discussão para a inclusão no orçamento do ano que vem? Sim, a gente pode intervir nos projetos que lidam com o orçamento do Executivo. O projeto do Executivo é mandado e a gente pode trabalhar dentro de um orçamento que já existe. A gente não pode mexer com o orçamento da cidade, deliberar, destinar, a gente não pode fazer isso. Então, o que aconteceu? Nós votamos favoráveis ao plano de diretrizes orçamentárias, por exemplo, por causa das emendas de um vereador que colocou lá, que é o vereador Josias Danegg. Ele colocou várias emendas que são de interesse da população, que vão destinar uma verba maior de aplicação efetiva para o orçamento. Isso nos levou a votar favoravelmente. Muito obrigado. Isso nos levou a votar favoravelmente. Então, eu tenho, por exemplo, aí, nós fizemos uma emenda para um projeto do Executivo que chama-se Paranaguá, Cidade Protegida e Inclusiva. E aí tinha lá nos campos, né, para que a empresa ganhe um selo Paranaguá Protegida e Inclusiva, que é a empresa que participa disso, tinha alguns itens que ela tinha que preencher, um deles, né? E a gente percebeu que faltou o item que era sobre PCD, pessoas com deficiências. Então eu fui lá e incluí esse item. Se cumprir com a meta de contratação de pessoas com deficiência, também vai ganhar o selo. Então o vereador pode contribuir assim, mas jamais mexer no orçamento ou deliberar ou destinar qualquer tipo de orçamento. Pode alterar, pode melhorar, desde que indique de onde vai sair o dinheiro e o motivo. Isso. É isso aí, a gente entende. Vereador Irineu, com muita gente interagindo com a gente aqui, o senhor deve imaginar. Que bom. Né? Por exemplo, o senhor falou no limite prudencial que a Prefeitura de Paranaguá, o Executivo, já ultrapassou esse limite. E uma pergunta aqui de um espectador. Existe o risco no futuro dos servidores terem, como é que diz, ameaçadas as suas aposentadorias, se caso esse andar da carruagem persista? Não, o que acontece? Se dentro de 8 meses, né? Se dentro de 8 meses a gestão municipal não readequar, não voltar para o limite prudencial, para o limite fiscal, aí quem sofre a pena é o gestor executivo, né? Porque não conseguiu gerir a cidade, geriu com incompetência, na verdade, né? Porque tem um orçamento tão grande para cuidar do pessoal e só ficar dentro do limite da folha de pagamento. Ele vai ter que fazer isso, mas a justiça com certeza vai garantir os direitos daqueles que vão ter as suas aposentadorias. O que eles vão sofrer agora é perda de hora extra, né? Ao invés de fazer hora extra, ganha banco de horas, ganha uma folga. Mais para frente, se continuar assim, vai ter que cortar pessoal,
mas vai ter que começar, quando for corte, lá pelos cargos comissionados, secretários, todo esse aparato grande que o próprio gestor faz, é aí que ele vai ter que cortar, para chegar por último no funcionário público de carreira. Qual seria o número ideal, ou em termos de economia? O senhor falou que a cidade de Paranaguá tem 24 secretarias, é isso? 25 secretarias. Qual é a sua opinião? Como o Republicanos pensa nessa história? O Republicanos em si não sei, né? Mas os dois representantes do Republicanos que estão lá, vereadores Edilson e Irineu, são totalmente contra. Por exemplo, como que a gente pode ter uma secretaria a mais do que a cidade de São Paulo, que tem 11 milhões de habitantes? Como a gente pode ter mais que o dobro de secretarias que Ponta Grossa, por exemplo, que tem 10 secretarias e age de uma forma assim, a administração... Eu estive vendo, uma das coisas que eu fiz quando me elegi foi o seguinte, eu pedi lá para a minha diretoria da parte evangélica, porque eu sou pastor evangélico, falei, olha, eu quero me licenciar aqui, eu vou abdicar do meu salário aqui, porque eu vou me dedicar a esta carreira. Eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu preciso me aprofundar. Eu não vou para lá para ser um vereador mais um número. Eu preciso representar a população. Então a gente está estudando. E eu estudei o orçamento de Ponta Grossa. Ponta Grossa gasta pouco com pessoal e gasta muito com obras. Então a gente é totalmente contra esse número exorbitante de secretarias. Por exemplo, gabinete institucional faz o que na cidade? Foi chamado uma representante agora, que é de fora da cidade, e está lá no gabinete institucional, cujas atribuições está no projeto, vocês podem ler. Entre as atribuições estão tirar foto e cuidar da agenda do prefeito. Para que isso? Então, absurdo. A gente começa a notar que é mais para favorecimento político do que para trabalhar efetivamente na cidade. E a gente questiona isso no plano de diretrizes, a gente questiona essas coisas, aí eles criam uma cortina de fumaça. Quer fazer o quê? Vamos observar alguma fala para a gente lançar um texto fora de contexto para criar um pretexto. Foi assim no Tarifa Zero, quando nós batemos forte na TMU e falamos assim, os empresários não vão aceitar. E aconteceu. Sindop entrou com a representação, tiraram o TMU, ficou tudo para a população. Vai sair tudo dos seus impostos. 2.200 por mês para a aviação Rossio. Aí, como não queria se admitir o erro, criou-se uma narrativa de que o vereador Adalberto tinha ofendido mulheres. Daí criou-se aquela cortina de fumaça. Agora, estão fazendo a mesma coisa com esse vereador aqui. Por causa de uma fala nossa que não foi totalmente adequada, é lógico, no calor da discussão. Você não fala tudo ali, né? Como você é polido, a gente sempre escapa alguma coisa. Aí pegaram esse 24 segundinhos de fala, tiraram do contexto, estão jogando em toda a cidade dizendo que esse vereador ofendeu funcionários públicos. Esse vereador que luta pelos funcionários públicos. Aí cria-se uma cortina de fumaça para esconder os erros, que é o limite fiscal da cidade está estourado e precisa se restaurar. Por quê? Por causa da má administração da gestão pública. Rede Notícias. A notícia como ela é.